Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro, ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso debate. Debate Betel. E hoje o Rio de Janeiro está totalmente inundado. A cidade está toda cheia, as ruas alagadas. E aí, por esse motivo, alguns dos nossos debatedores não conseguiram e não vão conseguir chegar. E nós vamos fazer o debate assim mesmo. Eu, pastor Flávio aqui, vamos tocar e nós queremos a sua participação. Os ouvintes que gostam de interagir conosco podem ligar para cá, nós vamos colocar no ar para participar com a gente, vamos registrar e vamos fazer o debate assim mesmo, não vamos deixar a peteca cair. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Oi, pastor Orsino, boa tarde. Vamos falar de quê, Bárbara? Então, nosso debate de hoje a gente vai falar sobre o polêmico ex-presidente Lula, né? O PT está promovendo a candidatura do Lula ao Nobel da Paz. Segundo o pessoal do PT aí, a campanha argumenta que o Lula foi um lutador incansável contra a fome e a pobreza. Essa notícia saiu lá no Gospel Prime, mas saiu em outros lugares também. Saiu na Veja, saiu em um monte de veículos de comunicação. A gente disponibilizou o link da matéria no Facebook da rádio, então se o ouvinte quer saber mais detalhes antes de opinar, ele pode correr lá e dar uma lida na matéria. E hoje a gente está perguntando para o ouvinte se ele concorda com isso. Com isso o quê, Bárbara? Se ele concorda com a promoção do Lula aí, né, ao Nobel da Paz, se ele realmente acha que o argumento tá válido para ele ser indicado. Será mesmo que o Lula foi um lutador incansável contra a fome e a pobreza? Principalmente da família dele. Então a gente quer saber... É isso que a gente quer saber do ouvinte. Principalmente da família dele. Como você disse agora, né? A gente tá pedindo a participação dos ouvintes pelo telefone. Então, gente, liga pra cá. O telefone é 24470773. Seu sonho vai ser realizado hoje. Vai entrar no ar ao vivo. Vai ser um debatedor junto com a gente. Mandem perguntas também sobre o assunto pro pastor Flávio, pro pastor Orsino, que hoje o nosso debate vai ser com a interação mais participativa aí do público. Maravilha. Então vamos lá, tá aberto o telefone, tudo bem, Flávio? Boa tarde. Olha, tudo bom, Orsino? Tarde molhada, né? Rapaz, pra nós todos. Muita chuva, né? Eu vim até com o meu boot do quartel aqui, que eu pensei assim, lá a rua é alta, mas sei lá, né? Vai que Noé resolveu ressuscitar e começar um novo dilúvio. Muita chuva, né? Eu vim de boot para garantir nos lugares mais baixos, se eu tivesse por algum motivo que andar na chuva, tá melhor calçado. Eu tenho muito medo dessa época, sabe, Orsino, de chuva, assim, porque fica tudo inundado. Lá em Niterói já teve um desabamento, né? Desabamento. E assim, você andar na rua com muita água, você não sabe onde está pisando, sem contar o perigo de com um vendaval cair um fio energizado e você próximo. De tampa, bueiro sem tampa. Bueiro sem tampa. Pisou num bueiro sem tampa, vai pra agora. Já não tem jeito, amigo, vai ser sugado. Né? Então, assim, eu evito até. Não sendo muito necessário, eu não sairia de casa no dia de hoje até que as coisas se estabilizem. Faz parte, muita chuva é assim mesmo. Eu não vou aqui começar a achar culpados, né? Não, Porque uma chuva fora do normal vai trazer problemas aqui em qualquer lugar do mundo. Talvez aqui um pouco mais, mas aconteceria mesmo. Bom, Flávio, você acha que é coincidência ou estratégia? Porque o Lula foi indiciado, né? Ele, Palocci, aquele juiz lá de Brasília, apertou pra cima deles, né? O nome do juiz que é exótico, né? Wadisley é o nome assim. Ele deve ser filho de nordestino, mas tem um nome desse, Wadisley. Porque o Lula o juiz aceitou, né? A denúncia contra ele, o Palocci e o Vacari, né? Tem mais gente. A Dilma. A Dilma também. E tem mais alguém aí nesse meio. É a cabeçada toda do PT, né? Os de sempre, né? Ou seja, aquela tese
do PowerPoint, como o Lula gosta de falar, vai se confirmando, né? Mas óbvio, eu achei aquilo um tanto midiático, só para lembrar, naquela ocasião, tem uns 3 para 4 anos, quando o Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Operação Lava Jato, chamou a imprensa e fez uma apresentação através de um PowerPoint, colocando numa tela, né, todo o esquema criminoso, né, e o cidadão aí, candidato ao Prêmio Nobel da Paz, era o cabeça da quadrilha. O chefe, né? O chefe, né? Ou, como se diz em italiano, o capi de capi. Né? O cabeça dos cabeças. Então, né, é o poderoso chefão. Não posso dizer porque não seria dessa época, mas poderia ter sido inspirado nele o filme protagonizado aí por Marlon Brando, Poderoso Chefão. Né? Então, ele hoje está na cadeia, mais que merecidamente. Custou muito para lá estar, já deveria ter ido há muito mais tempo. E a gente espera que ele por lá permaneça por muitos anos. Por isso que eu desejo muita saúde para ele, para que suporte todos os anos de cadeia que ele merece. Com uma vida para ele é pouco, uma vida de cadeia, mas enfim... Parece que é estratégico, né, Flávio? Ou seja, ao mesmo tempo que sai essa notícia do indiciamento, eles vêm com essa coisa, com essa cortina de fumaça, né? E mais o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso deles, que queria que ele anulasse todo o processo que levou ele para a cadeia, né, pelo Sérgio Moro, pela pena do juiz Sérgio Moro, e queria que fosse anulado o processo que soltaria ele imediatamente. Né? Então, ele teve essa derrota essa semana que passou, teve o indiciamento, né? E a primeira vez que... a Gleisi Hoffmann também está. A Gleisi, o marido dela também entrou. Entrou uma turma... rapaz, a gente vai lembrando aqui, gente, hein? E aí é quadrilha mesmo, né? Quadrilha. O indiciamento é formação de quadrilha, né? Sim, a quadrilha, não resta... Mas o PT é uma grande rede criminosa espalhada pelo país afora, e onde eu acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de governar se não desinfetar a administração pública. Tem que desinfetar, tirar essa gente de lá. Bom, tem ouvinte na linha para falar conosco? Alô? Alô, pastor Sino. Quem está falando? Meu nome é Luiz Carlos Jeremias, de Mesquita. De Mesquita? De Mesquita. Mas você trabalha por aqui? Eu trabalho em Jacarepaguá. Ah, beleza. Eu trabalho em Jacarepaguá, trabalho na freguesia. Na freguesia. Você ouve sempre a gente, Luiz? A minha opinião, eu não concordo dessa enquete aí que fala a respeito do Lula. Eu acho isso aí um absurdo isso daí. Você não acha que o Lula merece o Nobel da Paz, não? Não, ele merece mais cadeia ainda. Ficar preso muito tempo na cadeia. Por ter penalizado a nossa nação brasileira. Meu Deus. É muito injusto, é muita injustiça. Isso daí tá uma coisa tendenciosa aí, tem coisa da esquerda aí. É verdade. Tem alguma coisa aí por trás. Tá bom, Luiz, obrigado, viu? Foi um prazer falar com você, viu? Um prazer todo meu. Tá muito alagado aí por onde você está, não? Poxa, tá uma coisa horrível ali, Deodoro ali, eu saindo do trabalho. Teve dificuldade para chegar no trabalho? Não, eu vindo do trabalho, que eu trabalho à noite. Ah, você trabalha à noite? Trabalho à noite. Ali no Deodoro estava tudo alagado ali. Agora você está em Mesquita? Agora estou em Mesquita. Ah, legal. Pensei que você estivesse por aqui. Então você está nos ouvindo pela internet. Isso mesmo. Ah, beleza. Tá bom. Luiz, um abraço aí a todos de Mesquita. Obrigado pela sua audiência. Obrigado. E boa sorte aí, bom descanso, né? Que você agora vai descansar, né? Boa tarde mesmo. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Interessante, ele trabalha aqui, mas tá lá em Mesquita ouvindo a gente, né? É verdade. E onde ele falou, Deodoro, que é um bairro aqui da zona norte do Rio, tem a estação de trem, aquilo ali realmente é um lugar baixo, já passei ali com água, tá, já no meio da roda do carro, num dia que não choveu muito, eu imagino nessa madrugada. Pois é. Agora, essa questão do Nobel da Paz, Flávio, qualquer pessoa pode se inscrever, né? Para indicação, né? Ou tem algum critério? Como é que é isso? Tem um comitê.
tem um comitê, né? Porque o Nobel da Paz, ele foi uma coisa interessante a história dele, porque ele foi deixado por testamento esse desejo. Era um sujeito, se eu não me engano, o nome dele era Frederic Nobel. Ele era um autodidata, era um cara de uma inteligência fantástica e um químico. E ele se tornou milionário no século XIX, lá na Suécia, né, que é da onde originou o Prêmio Nobel. E ele se tornou milionário porque ele foi o inventor de 355 invenções. Eita! E uma delas, muito famosa, a dinamite. Ele tinha uma indústria, né, uma siderúrgica, e ele ficou milionário fabricando armas. Mas você vê que aquilo trouxe também um peso na consciência dele muito grande, né? Porque o dinheiro dele provinha da fabricação e venda de armamentos para diversos países europeus. E ele, ao final da vida, ele deixa, através de um testamento, a sua fortuna para a criação de uma instituição né, que pudesse premiar anualmente pessoas que se destacaram em determinadas áreas e que foram inventores ou melhoradores de alguns inventos ou tivesse algum outro tipo de projeto que beneficiasse a humanidade. Então, o Prêmio Nobel, ele é dado em 6 áreas: química, física, economia, medicina, o Nobel da Paz e uma outra que eu não me recordo aqui agora. Ecologia, não? Acho não. É química, física, economia, medicina, o Nobel da Paz e tem mais... literatura. São 6 áreas. Sendo que o Nobel da Paz ele é feito por uma outra instituição ligada a ela, mas uma instituição em Oslo, na Noruega. Essa instituição de Oslo cuida só do Nobel da Paz e em Estocolmo os outros. Mas o prêmio é sempre muito criticado, principalmente nos últimos anos, sabe, Orsino? Porque sim, percebe-se uma vinculação direta com a esquerda, dos próprios integrantes do comitê. Você vê, esse camarada que está indicando o criminoso número 1 do país, o Adolfo Pérez Esquivel, que já foi também um beneficiado por esse prêmio em 1980, ele é um escritor. Ele é uma pessoa ligada à esquerda e ligada à esquerda brasileira, ao PT. Então, esses prêmios dados principalmente os prêmios Nobel da Paz, os outros nem tanto, porque é uma coisa mais técnica. Porque o Nobel da Paz, ele tem um critério muito subjetivo. Você vê o próprio aí, porque ele contribuiu para diminuir a pobreza e a miséria. E você já disse bem, a pobreza e a miséria da família dele, dos amigos dele, dele próprio, da mulher dele, né? Que ele está recebendo aí, tem um inventário, o inventário da mulher dele, a mulher dele está deixando uma fortuna pro marido. E para o filho que ela tem, né? Que não é dele. E como é que essa mulher juntou essa fortuna toda se ela nunca trabalhou? Né, para deixar uma fortuna pro viúvo, né? E para o filho, né? Que o viúvo é herdeiro necessário. Enfim, a filha dele, que nunca trabalhou e é dona de 7 apartamentos em Florianópolis. O filho dele, que até 2002, antes dele assumir, o filho era monitor, o tal do Lulinha. Era um monitor do Zoológico de São Paulo, ganhava na época R$623. Mas o cara é competente, quer deixar, Flávio? Ele falou que ele era um fenômeno, igual o Ronaldo do futebol. O filho dele era um fenômeno dos negócios, hoje é um dos homens mais ricos do país. O Ronaldo é um fenômeno mesmo, o cara passou a noite com 2 travecos, não sabia que os caras... Três, não seja econômico, foi 3. Ele só descobriu horas depois, é um fenômeno. É um fenômeno. Ele disse que foi enganado, né? Uma coisa, né? Não. Pois é. Já o outro, o filho, né? O filho do criminoso, eu não sei se ele também gosta desse negócio aí que o Ronaldo gosta. Mas pelo menos de dinheiro ele gosta, porque ele é um dos homens mais ricos. Sabe de nada, inocente. Pois é. Agora, quem tá encabeçando aí
a mobilização é um argentino, né? Que já ganhou o Nobel. Ganhou em Que é 1980. o Adolfo Pérez, né? Esquivel. Ele é um escritor sempre ligado à esquerda. O próprio prêmio dele foi muito contestado na época, né? Se ele fazia jus ao prêmio. E assim, vários outros já foram também alvo de muita polêmica, como o Barack Obama, que ganhou o Nobel da Paz. Ele mesmo se disse não merecedor do prêmio, e mesmo assim deram o prêmio para ele. Jimmy Carter, o Al Gore, que foi vice do Bill Clinton, né? Então, assim, é um prêmio muito desacreditado. Agora, nesse momento, Flávio, a esquerda está muito incomodada com essa perda do poder no Brasil, né? Porque um país que é uma das maiores economias do mundo, é o grande ícone aqui da América Latina em matéria de tamanho de população e economia. E os caras estão esperneando, né? Agora você vê como é que as mentiras vão caindo, né? Porque aquela história dos médicos cubanos foi uma sugestão, e uma coisa que você sempre denunciou aqui, né? A interferência de Cuba no governo da Dilma, né? Sim. Porque o Mais Médicos foi uma sugestão de Cuba, né? Sim, mas não é de surpreender, porque dentro do Palácio do Planalto, Dilma tinha militares cubanos e venezuelanos dando assistência a ela. Que loucura, né? Pois é, então assim, o nível de comprometimento da Dilma, não só da Dilma, mas José Dirceu, que até hoje ele é um agente cubano dentro do Brasil. Essa raça toda, esse comprometimento com Venezuela, com Cuba, tudo a partir do Foro de São Paulo. Você vê, aquela mentira toda, foi Cuba que sugeriu, hoje se sabe, a Dilma, o projeto Mais Médicos. Criou-se, isso é uma prática usual do PT, criou-se uma polarização entre médicos cubanos e brasileiros, como se os brasileiros não quisessem ir trabalhar, então tinha que chamar os cubanos, porque os brasileiros não queriam. Outra mentira, porque mesmo com a dificuldade que os hackers invadiram o site do Ministério da Saúde, mesmo assim, em poucas horas, foram milhões de acessos e parece que já tem 96% das vagas preenchidas. Sim, e você vê que a imprensa que quis tirar uma casquinha desse assunto, jogando no colo do Bolsonaro a saída dos médicos daqui, como quem diz assim, tá vendo? Você fez o que fez, foi falar dos médicos, foi falar que eles tinham que fazer o revalida, que era para ver se eles eram médicos de verdade mesmo, e agora o que aconteceu? Eles vão embora, essa gente vai ficar desassistida. E você vê que em pouco tempo a gente já preencheu praticamente todas as vagas e a mídia teve que botar viola no saco. Mas o Nelson falou um negócio lá no nosso grupo lá, que naquela época tinha muito médico que era pago por prefeitura que foram dispensados, né? Por conta do programa Mais Médicos, porque o prefeito bancava. Aí o PT chegou oferecendo médico de graça, o PT dispensou, os prefeitos dispensaram muitos médicos. Os médicos para colocar o cubano para não ter que gastar e deixar o governo federal pagar. Ou seja, esses médicos que foram demitidos estão vendo nesse negócio agora a oportunidade de retomar, né? Seus postos. Sim. Assim, Orsino, a coisa é tão estranha, porque nós não temos nem como nos certificar que realmente eles são médicos. Eles podem ser agentes de saúde muito bem preparados, orientados a Globo está fazendo uma matéria, meu irmão, enaltecendo um tanto esses médicos cubanos. Eu não quero dizer que eles não sejam bons. Se tu assiste a matéria, você até chora. Então, mas olha só, tem coisa... Mas tem coisa assim, veja bem, tem coisa que é meio estranho de você entender. Questão matemática. Cuba tem 2 universidades, tá? Assim, e faculdade de medicina, que formam mais ou menos uns 300 médicos por ano. Mais ou menos uns 300. Aqui tinha 8.000 médicos cubanos. Quantos anos precisariam formar médicos só para mandar para o Brasil? Levando em consideração... 300 médicos por ano que eles formam. Só isso? Nessa faixa.
Mas você tem que ver também que Cuba é uma ilha. Né? Cuba não é o Brasil com 200 milhões de pessoas. Né? Então, proporcionalmente está dentro como é da que densidade demográfica dele. Exatamente. Né? Então, veja bem, como é que você consegue? Imagine que você precisaria... Vamos exagerar, digamos que eles formassem 500 médicos por ano. 500, tá? Precisaria de 10 anos para formar 5 mil médicos. Aqui tinha 8 mil. Então, bota aí que precisa de pelo menos 13 anos. Só para mandar médico para o Brasil. Né? E não era só aqui. Em outros países também. Então, né? onde se suspeita que nem todo mundo era médico. Não é? Levando em consideração que o cara ele vai para um lugar, trabalhar no interior do Brasil, tá? Ele vai dar assistência lá num ambulatório, que não tem nada, que não adianta só o médico ser bom, mas é que ali não tem aparelhagem nenhuma. Ele não consegue fazer diagnóstico. Ele não consegue fazer diagnóstico, ele não vai fazer uma operação, ele não vai operar ninguém, não vai fazer nada disso. Então você vê, de repente, um bom agente de saúde resolve. Porque ele chega lá, vai tratar de quê? De doenças tropicais, que eles conhecem muito bem. Vai tratar de problemas que um agente de saúde bem instruído talvez resolva. E ele não vai ter que se meter em procedimentos clínicos complicados que ele não está apto a atender. Até porque o lugar também não tem. É verdade. Então pode ser que ele seja um agente de saúde muito bom, por sinal, e não seja médico. Aliás, ontem, na matéria que eu vi na Globo, na cidade lá do Cristiano Neymar, em Serra, parece que tinham 9 médicos cubanos, 7 resolveram não voltar. Só 2 foram embora. Então. 7 quiseram ficar. Porque de repente o cara fica. Agora, não é quem tem família, né? Mas assim, rola uma... Você vê o que é uma ditadura, né? Os médicos que ficaram só concederam entrevista com anonimato. Entendeu? Sim. Não pode... Porque eles sabem que os parentes que ficaram podem ser perseguidos. Né? O problema não é ele estar aqui, ele está aqui, está bem. Mas os que ficaram... Lá, né? O problema é quem ficou. Quem ficou, o que pode acontecer com eles? Lembrando que Cuba foi a ditadura, é a ditadura mais sanguinária da América do Sul, aliás, da América Latina. Né? Cuba, numa primeira tomada, eles mataram 17 mil pessoas em poucas semanas. Meu Deus. Né? É um lugar que ainda tem 100 mil pessoas presos políticos. E, no entanto, é óbvio que você não vê a mídia falando muita coisa a respeito disso. Não. Né? Só falam do lado positivo, né? Sim, e que é um lado positivo que não é tão positivo assim, porque essa é outra construção, é a narrativa que foi construída, que parece que a Cuba tem esse nível tal, que não tem, esse nível na medicina, na educação, que não tem. Depois de Fidel Castro, isso é tudo mentira, já tinha antes. Tudo isso já existia antes. Algumas coisas eles lançaram como propaganda deles, que é a questão da educação, da medicina e tal, mas que já existia, e permaneceram naquilo ali, investiram naquele negócio, e de resto deixaram destruir tudo mais. Então, em realidade, não há avanço nenhum para Cuba. Cuba só deu manutenção àquilo que eles já tinham. Agora, interessante, Flávio, o que está acontecendo com a China, né? A China permanece comunista, mas ao mesmo tempo com um avanço na área do capitalismo, que é uma coisa... Inclusive teve uma eleição agora, me parece que não sei se é em Taiwan, que era considerado uma ilha rebelde, mas os benefícios econômicos promovidos pela China tá tão legal lá, que eles estão mais voltados para Pequim do que para a liberdade. Porque você vê, a ilha ela foi dos ingleses, né? Os ingleses tomaram da China no século XIX, mas depois que fizeram um tratado de paz, depois da Guerra do Ópio, foi feito um tratado de paz onde Taiwan seria devolvida à China depois de 99 anos de protetorado da comunidade britânica.
E aí a Taiwan foi devolvido no princípio desse milênio. No princípio era tido como uma província rebelde, que queria a sua emancipação. Isso foi uma coisa muito séria. Risco da China acabar invadindo Taiwan, prendendo seus dirigentes e por aí afora. Mas os chineses foram inteligentes. Eles perceberam que melhor do que cooptá-los pela força era trazê-los pelo dinheiro. Sim. Né? Então, quer dizer, o investimento feito num lugar que já é por si só maravilhoso. Taiwan é uma ilha, realmente, além de ser uma ilha no sentido geográfico, é também uma ilha de prosperidade, de avanço. E se você quer ver o lugar onde as pessoas trabalham de verdade, que não é aqui no Brasil, mas onde o pessoal trabalha com vontade, vá para Taiwan. Lá é impressionante como que eles trabalham. A força de trabalho deles é uma coisa fantástica. E a China foi inteligente. Agora, isso que você colocou, Cino, é algo assim muito importante que você está dizendo, porque a China ela é governada pelo Partido Comunista Chinês, partido único, né, onde tem eleições internas, né? Você vê que o Xi Jinping, ele é tido como novo imperador da China, um cara que só vai sair do poder morto, porque ele vai ser sempre reeleito numa eleição indireta pelo próprio partido. Então, a China é comunista, governo ditatorial, e como todo governo ditatorial, autoritário, mas no que diz respeito à economia, são muito liberal. Ela é liberal, né? E deixa o empresariado local, até certo ponto, livre para negociar, né? Então, assim, é um modelo interessante, porque ele pode ser muito sedutor. Porque a democracia tem um lado que não funciona. Porque todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer a sua vontade realizada. E aí acaba que, por muitas vezes, você não anda para lugar nenhum. Isso é um efeito colateral negativo da democracia. Verdade. E aí o processo chinês pode ser um processo sedutor quando você percebe que não é incompatível um governo forte, autoritário e mandão, e ao mesmo tempo prosperidade econômica. Quer dizer, isso pode ser muito perigoso. Sim. E você vê que na Europa a gente toma... Você percebe, por exemplo, essa situação de Taiwan é extremamente estranha, ou seja, as pessoas estão abrindo mão, né, de uma liberdade, de uma democracia, para submeter a Pequim. Exato. Mas por conta do poder econômico. Do poder econômico, é a mesma coisa. Você vê, o chinês, de um modo geral, não tem muito como dar pitaco em nada, né? Porque o Partido Comunista tem a sua mão grande sobre tudo, vigiando a tudo e a todos. Você não tem internet livre, né? Eles têm um verdadeiro exército de milhares e milhares de pessoas vigiando tudo que se passa na internet, que é para bloquear e que o chinês não tem acesso, não saber muitas coisas que se passam no mundo. E, no entanto, as pessoas, até certo ponto, elas também deixam que a coisa fique assim, porque o dinheiro, ele cala consciências. Né? E lá, o Armando tá na linha, né? Vamos falar com o Armando? Fala, Armando, tudo bom, meu amigo? Fala, Cino, fala, Fábio, fala, pessoal. Tudo muita tranquilo? chuva no Rio de Janeiro. Mas Me disseram tá aqui que você também está encabeçando a campanha aí para o Lula ganhar o Nobel da Paz, é isso mesmo? Pô, rapaz, eu estou encabeçando a campanha para colocar o Lula como principal síndico da prisão. Eu acho que, agora levando para o lado sério, esse tipo de proposta, ele vai contra, inclusive, ao próprio país. É um desrespeito à nação brasileira, coloca em xeque todo o sistema jurídico do país, coloca em xeque todo o sistema de comunicação do país, coloca em xeque todos nós, porque a princípio fica parecendo que o Brasil é um grande albergue de injustiças. É verdade. Você ter o Lula sendo proposta a entrada dele para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz é um grande factoide. Se bem que ultimamente o Prêmio Nobel da Paz não tem sido muito feliz nas suas escolhas. É verdade. Escolheu lá o Obama num certo movimento e o Obama fez mais guerras até então do que o tirano do Bush, e aí sim o coitado do Trump. O coitado do Trump é tido como presidente guerreiro, um presidente destruidor, um presidente de invasão, e ninguém fala sobre a característica
do Obama, que é uma característica que parece muito bucólica, mas que no final ele foi um cara que fez muita guerra por aí. É verdade. Armando, voltando aqui, eu estava falando aqui com o Flávio, dessa movimentação da esquerda, né, mundo afora. Especificamente aconteceu um fato nessa madrugada, né, que foi os 19 milhões de cidadãos lá de Taiwan que foram às urnas, e o negócio ficou bem tenso lá, porque eles tiveram que decidir sobre questões polêmicas, como relação com Pequim, até os direitos dos homossexuais. Mas o que chamou a atenção é que eles fizeram a opção de ficar mais voltados para Pequim. Como é que você avalia essa movimentação lá? Isso é um fenômeno do capitalismo de Estado, né? Eu acho que concorre muito parecidamente com o que você falou, o que acontece em Macau, em Formosa, que era também uma ilha, era uma posse portuguesa ali, e hoje está na mão da China. Porque, de certa forma, você tem um governo extremamente fechado, é um governo que não lhe permite as liberdades que a democracia lhe dá. Você é pautado pelo governo muito mais por deveres do que por direitos. Mas no campo econômico, você tem uma pluralidade interessante para os empresários. Então, a Taiwan não deve ter tido um impacto tão grande, até porque Taiwan foi uma cidade, assim como outras no Oriente, na parte asiática, que soube se submeter como cidade-nação, apesar dela não ter sido uma cidade-nação. Né? Então, ela já encontra um capital econômico interessante, e os chineses, de uma forma muito, muito inteligente, eles não interferem muito na continuidade econômica do local. Até porque para a China hoje é importante ter Taiwan ao seu lado, visto que efetivamente cidades produtivas na grande China, nós só temos 4, e muito. Mesmo Pequim, né, a antiga Pequim, ela como capital, ela não tem essa capacidade produtora. As cidades que produzem para a China são as cidades à beira-mar, principalmente no campo do carvão e do ferro. Então, eu acho que é uma saída. Eu não vejo se isso é uma saída. Eu não vejo como a população em Taiwan poder se levantar e questionar hoje uma China que ali, naquela região, é hegemônica. Agora, Armando, essa movimentação chinesa, aliada à Rússia, né? É algo que tem impactado no mundo todo, e os americanos também estão muito preocupados com esse avanço dos chineses no mundo afora. A China hoje está interferindo na economia mundial em diversos países. E no caso, essa eleição de Bolsonaro aqui na América Latina, em particular, é algo que tem chamado a atenção do mundo também, né, Armando? A diferença, pelo que eu vejo na postura do Bolsonaro aqui no Brasil, e isso para os Estados Unidos, nesse momento é interessante no conceito geopolítico, porque eles tiveram uma falha gritante no gerenciamento de seus interesses internacionais. Eles largaram a América Latina de lado durante 30 anos. Só para lembrar, muito mais ao eixo do que efetivamente aos aliados. Mas nós acabamos que fomos à Segunda Guerra e tivemos um papel importantíssimo na Itália. Pouca gente dá atenção a isso. O Brasil teve um papel importantíssimo para livrar a Itália daquilo que já estava acontecendo. E ele não foi muito bem olhado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca se importou efetivamente com a América Latina. Ele se importou na década de 70 com petróleo, depois na década de 80 em criar um tecido de segurança no Oriente Médio, e depois na década de 90 e 2000 a questão terrorista, né? Eu acho que esse é o primeiro momento em que o Bolsonaro acena como sendo o Brasil a maior nação da América Latina, acena como uma saída americana no campo econômico e também no campo das relações políticas.
Em relação à China, inteligentemente, o Bolsonaro e a equipe econômica sabe que o capital chinês circula no Brasil como o rato circula em esgoto. Eu tive há pouco tempo em São Paulo e pude ver que, na verdade, as lojas que antes ofereciam os óculos, as empresas, as indústrias que faziam as armações de óculos, por exemplo, quase todas estão na mão de chineses. Então você tem que ter muito cuidado nesse tipo de trato. E eu acho que o Bolsonaro vai fazer o seguinte, olha só, vocês podem fazer o que quiserem aqui, desde que a gente deixe. Não como acontecia antes, onde na verdade a China não era uma parceira do Brasil na economia. Ela era proprietária e comprou vários terrenos no Mato Grosso, vários terrenos no Pará. Inclusive, quando nós entrevistamos aqui o Bolsonaro, ele falou a respeito dessa preocupação dele com o avanço dos chineses dentro do agronegócio brasileiro, né? Esse avanço que eles estavam tendo aqui, pouca gente sabe, e aí foi um erro agora brasileiro, porque falam-se muito do Lula como o panteão das nações de terceiro mundo, que abraçou as nações lusófonas na África. Na verdade, Lula não fez nada disso. O que você tem nas nações lusófonas, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau também, você tem um avanço chinês, desde as construções mínimas de cidades até as grandes ferrovias. De vez em quando sendo usados lá, Odebrecht ou OAS, mas a China hoje, ela domina o mercado desde o chifre da África até a beira da África do Sul. Então, assim, eles, lá, o que eles estavam fazendo lá, obviamente eles iriam e já estavam fazendo aqui. Essa questão, por exemplo, portuária, você tem hoje uma penetração chinesa muito grande. Quando a Petrobras começou a fazer a venda dos seus campos de pré-sal, as empresas europeias quase nenhuma participaram, a não ser uma norueguesa, e depois as chinesas vieram com muito interesse. Uhum. Eu acho que, na verdade, o Brasil estava à venda. De certa forma, o Brasil estava à venda. Hoje, com o Bolsonaro, o Brasil não está à venda. O Brasil Mas é engraçado que o discurso do PT é o oposto disso, né? Eles dizem que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tá colocando o Brasil à venda, né? Pois é, tudo que o PT disser, e eu sou me sinto muito independente em criticar o PT, por ter sido eleitor dele, tudo que o PT disser que é verdade, eu tenho absoluta certeza que é mentira. Uhum. Não há nenhuma fonte que possa defender qualquer argumento econômico do PT nos dias de hoje. Nós vimos agora, lá em Brasília, que finalmente a dona Dilma virou réu. Né? E por quê? Você vê o Palocci hoje indicando de que o Lula se intrometia nos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Não, inclusive o Palocci até falou, né? O Palocci até falou que teve um momento que ele pontuou que aquilo não estava certo e tal, e o Lula esbravejou. Quem foi eleito foi eu. Eles fazem o que eu mando, eu troco. Era esse nível de... Quando eu falo a questão da mentira, eu não sei se o Palocci falou isso para o Lula, mas eu sei que o Palocci fez e que o Lula falaria. Uhum. A grande questão é que o PT abriu toda a possibilidade de entrada de dinheiro, mas não para a nação. Os investimentos e os interesses estratégicos de investimentos no Brasil por parte do PT eram interesses de investimentos voltados ao poder do Partido dos Trabalhadores. Eles fizeram, na verdade, não só no Brasil, né, Armando, mas o PT, na verdade, essa sede deles por dinheiro, primeiro, eram para se perpetuar no poder aqui no país e fortalecer a esquerda na América Latina, de um modo geral. Né? Há um ditado lá na terra da minha mulher, em Minas Gerais, que é muito interessante. O PT vendeu o boi e a galinha sem ser dono da fazenda. Pois é. Foi exatamente, era isso que o PT estava fazendo. Muita gente hoje acha que o PT deu, por exemplo, aquela embaixada da Palestina, o PT fez aquilo de bom grado ou de coração para os palestinos. Não, aquilo ali é uma devolução de um dinheiro que entrou através do Irã, e quando eu digo Irã, eu digo Hezbollah.
Esse dinheiro entra na campanha do PT, na reeleição de Lula, e vocês podem ver que na reeleição de Lula, que se devolve as benécias, entregando de volta através de uma embaixada na Palestina. É só você ver cronologicamente. E aquele livro que eu sempre insisto para que seja lido, Hugo Chávez, o Espectro, demonstra que o PT faz parte de uma engenharia de fortalecimento do que é de pior em matéria de nação. E o Brasil foi a vaca leiteira para esse pessoal todo. Eu às vezes acho a nossa imprensa imatura, outras vezes eu acho ela desonesta. E quase sempre a questão da desonestidade da parte da imprensa é mais forte do que a imaturidade. Em enxergar que, por exemplo, o programa dos Mais Médicos foi um favor de Cuba ao Brasil. Na verdade, o programa Mais Médicos foi uma benécia que Cuba conseguiu com a sua influência através dos irmãos Chaves, dos irmãos Castro. E a partir daí, vampirescamente, reproduzir o seu processo econômico, de chupar a economia de uma outra nação e sobreviver dela, como faz qualquer tipo de verme. A China já é um pouco diferente. A China ela tem um estabelecimento já de produção, ela tem dinheiro circulante, a China faz parte de um erro norte-americano no conceito geopolítico e geoeconômico, ela faz parte de um enfraquecimento que sempre houve da Europa. Tem uma reserva cambial astronômica, né? Monstruosa, e assim, pouca gente sabe disso, apesar da China, assim como a Rússia, serem imensas, eles não têm a proporção de terras válidas para a produção, férteis, como o Brasil tem. Foi a produção de arrozal. Por que a China tem muito arroz? Os arrozais são alagares. As pessoas plantam os arrozais porque era o que podiam plantar. A história da China, a vitória que a China teve sobre os mongóis se deu justamente porque os mongóis não podiam botar fogo naquilo que é alagar. E eles se alimentavam do arroz, os exércitos chineses se alimentaram do arroz, e o arroz já é para a China um corte histórico de defesa. Entendeu? Então, assim, você tem esse tipo de questão. A China ela tem uma vontade externa, ela é liberal externamente falando, economicamente falando, ela vai se conduzir sobre esse tipo de linguagem, ela vai ser liberal, ela vai criar empresas. Você vê um carro chinês, ele é muito parecido com um carro coreano, ele é quase exatamente igual. O carro chinês, assim, ele é parecido com o coreano com motor japonês. E eles vão trabalhar no conceito, por exemplo, militarista, os caças japoneses, chineses, quase todos são similares aos caças russos. Eles adaptam a sua produção a partir daquilo que já existe. Dificilmente você vai ver na economia e na produção chinesa algo novo. O que eles vão ter é a capacidade e o volume de recriar coisas e colocar o carimbo deles. E eles também conseguiram, né, Armando, sair daquela... Porque antigamente, quando você pegava um produto made in China, todo mundo tinha aquela coisa de dizer que era algo pejorativo ruim, né? Algo ruim, chinês não presta. Eles conseguiram virar esse jogo, né? Tanto que hoje na telefonia você tem empresas chinesas já aí, com competência. Os equipamentos da Apple, a maioria são produzidos lá na China. E tem uma outra questão, que isso pouco é falado, e a gente precisa dizer, a gente consegue identificar e gritar sobre as questões do trabalho escravo, por exemplo, que se dá lá na produção de álcool, né, no canavial. No Brasil, a gente consegue identificar isso com tanta facilidade. Mas eu tenho visto, durante esses últimos anos, uma diminuição da Organização Mundial do Comércio e da própria ONU em indicar na China um trabalho escravo que ainda existe em grande escala. Sim. A China tem um trabalho de mão de obra barata? Não é barata não. Muitas delas eram mão de obra escrava. A China ainda se utiliza de braços escravos para a produção. E aí, às vezes, o final da produção chinesa de braço escravo se dá nas grandes marcas internacionais que migraram do Ocidente para o Oriente por causa dessa facilidade. Até porque o capital ele, como dizem lá na minha terra, o dinheiro não aceita desaforo, né? Não, o empresário ele quer lucro, então ele vai para a China, ele vai para a Índia, ele vai para um lugar onde
ele conseguir oferir melhores lucros, né, Armando? É claro. E eu vou dizer uma palavra minha de esperança, e isso é de esperança de quem não votou no Bolsonaro. Eu acho que isso... Por que eu falo sobre isso? Porque aí é uma questão até para não parecer que é apenas um tietismo, porque não é. O Bolsonaro indo bem nos 2 primeiros anos da economia brasileira, que vai ser um problema, ele vai ter que acertar junto com... E o Estado precisa diminuir mesmo. O Estado é um Estado gigante. Nós temos uma fábrica de camisinha estatal. Nós temos uma empresa de um trem-bala que não existe. Né? Essa é a pior de todas, a estatal do trem-bala, né? Exatamente. Nós temos, assim, essa volúpia estatizante do país está acabando com ele. Então, a partir do momento em que você tiver uma diminuição do Estado para atividades que são de função extremosa do Estado fazê-la, uma parte da educação, não toda, a parte da segurança, a parte da saúde, também não toda, mas uma parte da saúde, você vai começar a ter, de novo, uma visão do capital internacional para o país como um investimento, mas não como um investimento como houve no período do Lula, porque, na verdade, o que você teve no período do Lula aqui no Brasil não foi investimento, foi uma especulação internacional. Então, você não gerou o quê? Você não gerou bases produtivas. Nós continuamos ainda tendo São Paulo, e ela será durante muito tempo, se não todo o tempo, o nosso propulsor de produção, mas você pode abrir outros polos de produção interessantes para que faça o Brasil crescer nessa área. Por que nós ainda não temos um Vale do Silício dentro do Brasil? Por que os nossos portos ainda são portos secundarizados de serviço? Por que os nossos aeroportos só passaram a ser aeroportos razoáveis depois da Copa do Mundo? Tudo isso demonstra uma falência do Estado brasileiro e, principalmente, aí se o Lincoln tivesse aí a me zoar, uma falência da República em investir efetivamente naquilo que o país precisava de investimento. Quero lembrar a vocês que a malha ferroviária que nós temos na República Brasileira no século XXI, no ano de 2018, é exatamente a mesma malha que a monarquia deixou no final do século XIX. Mas aí a gente sabe que tudo isso também foi muito em função do lobby da indústria automobilística, né, Pois Armando? mas a questão do lobby, ela está muito ligada à questão de um Estado que se corrompe. Se você tem um Estado que se corrompe e coloca o seu projeto nacional abaixo do interesse do político que está ali sentado, isso vai acontecer. Agora, Armando, tem algumas coisas aí que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Primeiro, essa questão dos 30 mil comissionados que o Bolsonaro tem. Sim. Não sei como é que ele vai lidar com isso. Quantos comissionados ele vai manter e quantos ele vai cortar. E a grande expectativa que é a questão do BNDES, né? O BNDES faz com que o PT retire o seu pleito ao Nobel da Paz. Ao Nobel da Paz e passe a pleitear o Nobel do roubo. Entendeu? Eu acho que o Lula poderia se concorrer para o Nobel do roubo. Isso aí sim, ele é um marco. Porque você, olha, quando chegar no BNDES, quando chegar no Porto de Mariel, quando chegar nos investimentos que foram feitos no sul da África, quando chegar nas benesses que nós fizemos, o Brasil foi dando dinheiro, sabe aquele pai rico que chega em casa, vai dando dinheiro pro pessoal? E o Sérgio Moro está com uma equipe especialista nisso, né? Identificar fuga de capital, lavagem de dinheiro, né? Na verdade, o Brasil se tornou referência. Isso tem que ficar muito claro para o ouvinte. O Brasil não tem apenas especialistas em fuga de capital. Hoje ele é referência e ele a Lava Jato conseguiu descobrir vários veios internacionais de fuga de capital. Tem gente sendo presa na América Latina, na África e na Europa por conta dessa ação voltada pela Lava Jato. A França está tendo um problema agora, porque o Macron é um brincalhão, que se dizia ser de direita, mas ele, na verdade, ele é um globalista de primeira ordem. E um dos reclames hoje dos franceses... Aliás, a popularidade dele está em queda livre, né? 20%. E um dos reclames dos franceses hoje é justamente de um Estado que se corrompeu demais nesses últimos períodos e o nível de desvio de verba no governo Macron.
Aí eu fico engraçado, vejo às vezes no Facebook o pessoal colocar que os franceses disseram que enquanto o Bolsonaro estiver aqui, eles não vêm para o Brasil. Eu estou pensando em não ir mais a Paris. Porque do jeito que a coisa está lá, o reclame que está sendo feito hoje pelo povo parisiense, pelo povo francês, é exatamente o mesmo reclame que aconteceu no período de 2014. E o Macron fez parte do mesmo sistema que o Lula fez, que Dilma fez, que ainda nós temos aí um ou outro país, e principalmente a Europa, metido, que é um campo do globalismo. Esses desvios todos são para fortificar grandes empresas em detrimento a grandes governos. É para diminuir o poder do governo no sentido da decisão da sua própria história. E isso é muito perigoso. Verdade. Armando, muito obrigado. Você contribuiu tremendamente aqui com a nossa... enriqueceu muito o nosso debate. Foi muito bom falar com você. É sempre um prazer estar com todos vocês aí. Um abraço, querido. Flávio está me devendo almoço, hein? Com certeza. Olha só, botar a Bárbara para pagar esse almoço aí. Isso é difícil. O aniversário dela saiu? Vai ser sexta-feira. Estarei lá, se eu for convidado, 0800. Senão, vou ficar em oração e jejum pela vida dela. Vai orando aí que ela vai pagar o seu. Um abraço, querido. Fica com Deus. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço, Armando. Tchau. Bom, Bárbara, vamos lá. Tem mais participações, né, Bárbara? Dos ouvintes? Temos participação dos ouvintes. Vamos só refazer a pergunta, né? Vamos sim. Hoje a gente está falando sobre o Lula, né? O PT promove, então, a candidatura do Lula ao Nobel da Paz. A campanha argumenta que o Lula foi um lutador incansável contra a fome e a pobreza. A gente está querendo saber hoje do ouvinte se ele concorda com isso, sim ou não. Então eu começo com as participações do Facebook. O Milton Nogueira diz, tá de brincadeira, ó, os ouvintes estão desacreditados. O Edson Oliveira diz mais ou menos a mesma coisa, né? Tá de brincadeira. André Barbosa diz, não, ele foi um político que promoveu um sistema político a manter um povo necessitado, dependente de suas ideologias, de bolsas famílias, deixando sim uma parte do povo escravo da ajuda do governo. Sou a favor de que libertar o povo e proporcionar que andem com suas próprias pernas, e não que só comam se o governo der. Para meu sustento, não me deu nada, sempre coloquei minha comida na mesa e o resto que deu foi somente sua obrigação como presidente, já que era nosso empregado. O Nestorzinho Macedo diz, ainda vai tentar canonizar esse cara? O que um petista tem na cabeça? Pois é. A Gabi Costa diz, tá de palhaçada mesmo, só pode. A Nilda diz, é piada? O Francisco Azevedo diz, claro que não, isso é uma peladinha, só pode. Eu acho que ele quis dizer piadinha, mas é o peladinha. É. José Viana... Corretor às vezes derruba. José Viana diz, ridículo. A Jandira Moraes diz, sem palavras para esse absurdo. André Barbosa diz, colocou na mesa dos que vivem às custas do governo e tirou agora da mesa dos que corriam atrás, falindo várias empresas que hoje não conseguem se sustentar devido à crise econômica que deixou o país com tanta roubalheira. A Ellen Cândido diz que não. A Razão Logos, né, diz o seguinte, de dia ou de noite? O Tony Ferreira diz, sim, se ele errou, ele tem que responder. Agora, no governo dele, tinha tanto emprego que o empresário falou em rede nacional que não tinha ninguém para trabalhar. As pessoas não entendem que muitas pessoas gostam de da balbúrdia e do liberalismo. Um grande exemplo é a luta que Bolsonaro tem, e talvez terá, contra a imundície liberal que tomou conta e caiu na conta do Lula. Qual o nome do ouvinte? Tony Ferreira. Ô Tony, olha só, na verdade, o Lula deu muita sorte. Ele pegou o Brasil no momento que a economia mundial estava indo de vento em popa. Né, Flávio? Com certeza. E assim, hoje eu tenho consciência disso. O que nós tivemos de avanço foi o mínimo, perto do que nós poderíamos ter conseguido. Mas sem se dúvida. Nós tivéssemos um governo sério. Sim. Né? Sim. Nós pegamos um período aqui que as commodities estavam em alta. A China estava crescendo a 10% ao ano. Então a gente vendeu muito carvão
muito minério de ferro, né? Não só isso, mas muito isso. E nós conseguimos crescer, ter índices de crescimento vigorosos, mas era algo que o mundo todo estava tendo também, não eram só nós. Também. E nós não perdemos a oportunidade, que era a chance de fazer as reformas, né, que é óbvio que não interessava ao PT e nenhum partido de esquerda, mas as reformas estruturais que estão sendo propostas agora. E mais, fazer caixa, que é o processo de José no Egito, fazer caixa no período das vacas gordas, para que sempre vem o período das vacas magras. E aquela história do Lula também, né, Flávio? Quando houve aquela depressão econômica no mundo e o Lula esbravejou aqui, mandou o povo consumir, ele criou um crescimento artificial. Um crescimento artificial. Que depois... Porque o que ele fez? Ele e Dilma deram crédito a quem não pode ter crédito. Fizeram com que os bancos oficiais, Caixa e Banco do Brasil, abrissem linhas de financiamento. Você se lembra da Dilma com a linha para os produtos chamado da linha branca, né? Geladeira. Botaram a Caixa para financiar móveis, né, cara? Financiar móveis, essas totalmente coisas. Fora do princípio do banco, né? Então, quer dizer, você tira o agente financeiro estatal do foco dele para fazer uma outra coisa, dá crédito a quem não pode pagar, para endividar as pessoas. Então, quer dizer, o crescimento pelo consumo é sempre um crescimento artificial. Ele dá certo inicialmente, mas você empobrece o povo quando você endivida. Sim. Você coloca, minha casa hoje está toda montada, mas e a dívida que você tem para pagar? Então, o crescimento sustentável significa você investir em infraestrutura e as pessoas poderem comprar o máximo de bens possíveis sem ser a crédito. Eu agora aqui, poder de compra, né? Enquanto a gente estava conversando aqui com o Armando, eu aproveitei para entrar aqui ainda no finalzinho do Black Friday, comprei uma esmerilhadeira orbital para vir de São Paulo para cá, paguei frete e tal, comprei aqui a crédito, poderia ter comprado também à vista, mas preferi comprar em 3 vezes, sem juros. Mas o que você vê é gente fazendo 20, 30 parcelas com juro de 3% ao mês. Carro sem entrada para pagar a primeira com 90. Sim, mas aí no final das contas você paga 2, 3 produtos. Entendeu? Então, assim, isso tudo foi muito ruim. Você dá crédito a quem... veja bem, eu não estou querendo ser contra quem compra as suas coisas, não. Eu acho muito legal. Acabei de comprar uma aqui para mim. Mas, assim, você tem que ter consciência de que o crediário é o pior tipo de compra. É verdade. Porque você está se endividando, você está consumindo agora. Eu acho impressionante quem vai a um restaurante e paga uma conta a crédito. Porque você consome agora para uma coisa que você vai pagar durante meses. Verdade. Né? Deixa eu entrar com o Vitão. Vitão tá na linha. Fala, Vitão. Ô, Morcino, boa tarde a todos os irmãos aí. Graças e paz a todos. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá por onde agora você, Vitão? Na luta, né? Tá por onde? Eu tô em casa agora, tô em casa? Você mora na Taquara? Eu moro na Taquara, na estrada aqui, no Portugal Pequeno, perto da estrada do Tindiba. Perto da estrada do Tindiba. Tá muito alagado por aí, Vitão? Choveu muito? Não, aqui tá tranquilo, alagou ontem à noite, mas hoje tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá conseguindo circular normal pelas ruas aí? Tranquilo, Tranquilo. Hoje deu muita chuva, foi na Barra, na Muzema. Que eu soube. E Zona Sul, né? Tá certo. Bom, e aí, o que você acha dessa história do Lula ser indicado para o Nobel da Paz? Eu acho isso que o PT tá perdendo a noção do que ele pode fazer. Ele não tem nada para Nobel da Paz, pô. O Lula tinha que ser o Nobel da Fome. Porque ele acabou com o país. Ele gastou todas as reservas do país para manter uma falsa estabilidade, entendeu? Distribuiu uma falsa renda também que acabou e enganou todo mundo, né? Verdade. E tem uma coisa que eu queria falar. Se eu soubesse que o Lula ia acabar com o PT, eu tinha votado nele em 89. Mas você acha que ele acabou com o PT? Eu acho que o PT traiu ele.
ele no início tinha até uma boa intenção, na minha opinião. Aí ele cresceu muito olho no Mas você não consegue olhar ele como o grande chefe de tudo? Você acha ele que é muito inteligente. Você acha que ele foi vítima? Ele não foi vítima. Ele foi um cara muito inteligente, um líder, e ele se perdeu pela ganância. Pois é. Lamentável, né, Vitão? Falta pena dele, do povo, da onde que ele veio. Se ele foi pobre mesmo, ele é um cara muito sem noção, é um cara muito mau, muito ruim. Ele tirando dinheiro do governo, ele está tirando dinheiro do mais pobre, cara. O classe média para cima não vai passar fome. É verdade. Quem passa fome é quem está na favela, quem está na fazenda, quem está no interior, que não tem água, não tem luz, não tem comida mesmo. É verdade. Esse é o que sofre. Porque todas as vezes que os políticos roubam, quem sofre mais é o pobre, né? Porque o rico tem como se proteger, né? O rico se protege. Aquele que está doente, ou que está pobre, esse que sofre. Verdade. Vitão, muito obrigado. A gente perde um pouquinho, mas não sofre tanto. É verdade. Foi um prazer falar com você, viu? Um abraço para todos aí. Um abraço. Para todos os debatedores. Forte abraço aí, tá bom, Ciro? Um abraço, querido. Qualquer dia eu vou aí ao vivo. Beleza, vem aí. Vem sim. Um abraço. Fala, Flávio. O que o Vitão tá falando é assim, tem um lado muito perigoso no que ele está dizendo. Não que ele tenha chegado a tanto, mas como esse sujeito, esse Luiz Inácio, ele é a pessoa mais cínica desse país, porque ele já foi na TV dizer que ele era a alma mais pura do Brasil. Se essa é a alma mais pura, imagine a que não é tão pura, hein? Que poderia existir alguém tão honesto quanto ele, mas mais honesto que ele, mais honesto que ele. Exatamente. Então você vê, o que o Vitão está dizendo é uma narrativa que também se constrói, que o Luiz Inácio era essa alma pura, mas que o sistema o corrompeu. Ou seja, é uma forma de tirar dele a responsabilidade sobre seus próprios atos. Eu não acho, que ele não é essa alma pura, não resta dúvida. Mas que o sistema o tenha corrompido, eu também não creio. Por quê? O Vitão falou aí de 89. Em 1990, ele funda o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Então, olha com quem ele se junta. Isso muito antes dele ser eleito. Lembrando que o Lula, ele perdeu 3 eleições para poder ganhar. E Bolsonaro ganhou a primeira que disputou. Ele perdeu primeiro para o Fernando Collor de Mello, depois perdeu a segunda para o Fernando Henrique no primeiro turno e perdeu a terceira para o Fernando Henrique no primeiro turno também. E aí depois ele conseguiu se eleger. Mas, o que eu quero dizer, o sujeito que em 1990 funda o Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, não dá pra gente dizer que foi o sistema que o corrompeu. Não. Porque ele só foi presidente em 2002. Ele é corrompido desde o dia que passou a usar fralda. Ele não se corrompeu quando veio pra política. Até porque o Romeu Tuma Júnior, né, coisas que ele ouviu do pai dele, o falecido ministro e delegado federal Romeu Tuma, que o Lula, ele era um informante do SNI enquanto metalúrgico e presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Que doideira. Ele era informante e ele entregava os companheiros de caminhada dele. Por isso que quando ele foi preso, ele não tomou um tapa. Ele foi fotografado, mas tudo combinado. Ele sempre foi poupado. Esquema dele com os militares, né? Esquema deles. Então ele estava lá fazendo aquela coisa de agitador, na porta de fábrica, fazendo discurso e tal, mas por trás dos panos, e isso segundo Romeu Tuma Júnior, no livro dele lá, Assassinato de Reputações. Ele entregou isso, que ele era informante do SNI. Cara. Então, quer dizer, esse cara, ele nunca teve nada na alma dele que não fosse corrompido. Ele já nasceu corrompido. Ele botou fralda. Primeira coisa que ele fez logo foi se corromper. Meu pai. Não é coisa que aconteceu depois da presidência da República. Bom, o Lula tá na linha com a gente, que não é o Luiz Inácio Lula da Silva, mas o Lula Carrilho, né, publicitário. Não duvido nem que ele tivesse, que ele tem tanta mordomia na cadeia que é bem possível de ter o telefone. Companheiros e queridas companheiras. Fala aí, Lula. Tudo bom, irmão? Fala, pastor Ciro, tudo bem? Tudo tranquilo? Então,
não tem como não opinar, né, nessa situação aí. Essa polêmica, né? Que rapaz, polêmica, eu vou mudar né? meu nome, bicho. Eu tô quase convencido a mudar de nome, rapaz. Porque a gente falou, cara, pra queimar filme dos outros. É impressionante. Coitado dos Lulas, né? Cara. Pô, tem tanto Lula legal, cara. Tem tanto Lula legal. Mas aí, Lula, o que você achou dessa história aí, a proposta do argentino lá pro Lula receber o Nobel da Paz? Bom, em primeiro lugar, eu acho que os argentinos eles deviam se concentrar neles. Né? Eu estou esperando a final da Libertadores até agora. Rapaz, que coisa feia, né? Provavelmente não vai ter jogo, vai ser no tapetão. Então, assim, eles não conseguem organizar a vida deles, quer organizar a nossa, né? É complicado isso. Mas eu acho que, assim, a grande realidade é que esse sistema marxista é chato, né? É uma coisa que fica cutucando a mesma coisa ali o tempo inteiro e quer martirizar esse cara o tempo inteiro. Indicar, eu acho que a credibilidade do prêmio é que entra em questão a partir do momento que ele ganhe. Né? Porque aquela eleição do Obama, sem ele não ter feito nada, é muito questionável. Já colocou... E coloca em xeque todo o nosso sistema, né, Armando? O Lula, como o Armando falou aqui, né, do sistema judiciário brasileiro, a mídia brasileira. Né? Como é que... Vai ficar... Todo mundo é mentiroso, então o Lula que é o verdadeiro. É isso aí. Né? Complicado, a única coisa que esse cara fez pela fome e pela pobreza foi mudar o índice de avaliação. É isso aí. Foi a única coisa que ele fez. Ele não fez mais nada. É um tremendo do mentiroso. E as pessoas ficam cultuando essa mentira, essa idolatria pela mentira, pela lógica. Gente, é impressionante como ainda existem pessoas, que eu não duvido que sejam pessoas de bem, mas que estão contaminadas, né, viciadas nesse sistema, nesse processo, e não conseguem se libertar. O Tuca já se libertou disso. Rapaz, Jesus salva. Glória a Deus. Porque, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma coisa impressionante. É verdade. Eu não consigo entender como as pessoas não conseguem entender que ele acumulou tudo isso, que isso tudo era estratégico, planejado, e não duvido se no processo de transição entre o Fernando Henrique para o governo Lula, isso, naquele primeiro lindo gesto de atender, de receber, não foi passagem de comando, meu irmão, rouba daqui, rouba dali, é assim que a gente faz, tarará, beleza? Beleza. Então, assim, porque isso não foi o Lula que inventou também. Eu não consigo achar que ele tem capacidade para isso. Na verdade, ele aperfeiçoou algo que já que foi inaugurado lá em Minas, né? Minas Gerais que estreou, aliás, com a galera da sua área, né? Do mercado publicitário. Rapaz, mas é o maior índice de lavagem de dinheiro. Você quer arrumar caixa 2? Você quer arrumar propina? É na publicidade, sempre foi assim, rapaz. Não é de agora, eu canso de falar isso. É assim, é a publicidade, são os showzinhos, os eventos. É aí que você vai achar a grande massa. Porque é muito panfletinho que não foi impresso, é muita propaganda que não foi ao ar, é muita premiação que não foi realizada. É muito rolo, né? Aliás, foi bom essa sua fala, porque o mensalão é uma invenção do PSDB, né? Sim. Inaugurada pelo Fernando Henrique no processo de reeleição, né? Com certeza. O Lula só aperfeiçoou depois. Claro. Aí ele distribuiu renda. Aí é que ele se deu mal, porque ele arrumou muito sócio. Aí depois, na hora de cortar um sócio, o sócio foi lá e deu com a língua nos dentes. Nosso amigo Roberto Jefferson lá. Roberto Jefferson. Opa, vai diminuir minha parte? Não, então peraí, vem aqui, vamos lá jogar o negócio. Roberto Jefferson ainda avisou, olha o Zé, falando pro Zé de Seu. Pois rapaz. Então, assim, é impressionante como esses caras criam argumento pra manter esse cara... Foi caindo tudo a partir dali, né? Caindo tudo a partir dali, né? Exatamente. O mais importante para eles é não deixar o nome do Lula desaparecer. Eu acho que isso aí também é mais um jogo de cena, né, o Lula? Para eles, como o Lula foi indiciado agora
e um indiciamento sério, né, de formação de quadrilha, acho que essa notícia vem para tentar fazer uma cortina de fumaça, né? Exatamente. É a tentativa da mídia de esquerda, que ainda controla a grande mídia, e não vai mudar da noite para o dia, porque para isso é preciso formar novos comunicadores, né, limpos, né, de alma limpa, e não com essa injeção que eles dão nas universidades hoje, que transforma esses caras nisso que são, e entender o que é preciso realmente fazer em prol do país. É verdade. A gente precisa acabar com essas divisões, entender que o país que cresce para todo mundo. É isso aí. E o país que vai pro buraco, vai pro buraco com todo mundo. É aquela história, né? Quem tá torcendo pro Bolsonaro se dar mal, se o Bolsonaro se dar mal, todo mundo vai se dar mal, né? Todo mundo se dá mal, cara. Se ele for bem, vai todo mundo bem, né? É isso aí. Tá certo. Lula, foi um prazer, irmão. Opinião. Foi um prazer. Obrigado, viu? Vocês aí. Um abraço. Bom, a gente tem muita participação ainda e a gente tem que correr para fechar o programa, né, Bárbara? Que o debate rendeu, né? Rendeu, que bom, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu parei na participação do Luiz Carlos lá no Facebook. Ele diz que ele não concorda. Na live, a Sônia Maia diz: isso só pode ser fake news. Claro que não. Ele combateu a pobreza e a fome da família dele, só se for, né? Só Jesus. O Luiz Carlos diz também que não concorda. Por WhatsApp, a Cleia da Gardênia diz que não. O Josemar da Gardênia diz o seguinte: eu achei injusto a prisão do Lula na Lava Jato. Ele era para ser preso no Mensalão em 2004. Prêmio Nobel da Corrupção Generalizada. Perdeu, filho. A Carolina Oliveira diz que não. O Batista diz: concordo, Lula foi um exemplo de humanidade. Até que prova o contrário, continua sendo honesto. Essa foi a participação do Batista da Freguesia. O Gilberto diz que não e diz o seguinte: pois é claramente tendencioso. O Dilvan Silva diz que sim. O Giovanni Rosas diz não, ele foi incansável em tentar eleger a presidente. Foram 4 vezes. O Albérico diz que não. Esther, Rosinéria Rio das Pedras, Ismael dizem então aí que não. A gente tem o áudio do Abelardo, do Francisco da Cidade de Deus. Tem mais um áudio que eu até esqueci de anotar o nome, Rodrigo. Você tem aí? Mas quem? Cristiano Neymar, isso aí. Vou até botar aqui na minha lista. Cristiano é lá da área que os angolanos não querem ir embora. E a gente teve a participação também por telefone, Evandro, Branca e Beatriz dizendo que não. Vamos lá então. Toca aí, azeitona. Olá pessoal, eu sou Abelardo, falo de Jacarepaguá. Isso aí é uma piada, né? Incansável, um lutador contra a fome e tudo mais. Isso é uma piada, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma piada, eu não acredito, não concordo. E tudo que vem do PT é piada. Eu não tenho assim palavras, sabe? Não tem argumentos, né? Tudo já foi argumentado, tudo já foi visto, já foi declarado. Muito mais coisas ainda virão a ser declaradas. Tem muita coisa ainda pra gente ver, saber sobre eles, né? É o que eu falo. A esquerda, especialmente o PT, ele é o braço direito de anticristo aqui no Brasil, entende? Todo o trabalho do anticristo vem através dessa esquerda aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho, ok? Então a minha resposta é não, é uma piada, ok? Um abraço. Graças e paz, queridos, eu sou Cristiano Neymar e é um prazer estar ligadinho na Betel, ouvindo aí o careca conservador mais famoso do rádio brasileiro aí, dos debates, né? E, pastor Flávio, vamos estender aí, abre um Twitter, coloca lá, compartilha lá retuita lá uns posts lá do Donald Trump, aí Bolsonaro, toda a direita tá na rede social do Twitter, né, que é um pouco mais, agora, né, depois das eleições está um pouco mais plural, né, também tem uma outra rede chamada Gabi aí, mas tá muito pouco divulgada. Enfim, vamos lá pro tema de hoje. Faltou o pastor Tuca aí, hein, e eu acho que se ele tivesse aí, se o Tiririca tivesse aí, ia estar o BG do Lula lá do início ao fim, né não, azeitona? Amados, de verdade, o Lula lutou incansavelmente contra a pobreza e a fome, lógico, principalmente de quem passa fome e de quem está na pobreza, tadinho. Sofreu, tipo assim, eles foram iludidos, passaram, receberam algumas coisinhas, agora tomaram tudo de novo.
né? Parece aquela música lá da comunidade da Zona Sul. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Parece que o PT fez mais ou menos isso aí, mas o inimigo, na verdade, foi o povo, né? É triste. Eu não concordo. Meu abraço e fiquem com Deus. Boa tarde, amigo Rádio Betel. Cara, sobre a pergunta de hoje, amigo. Claro que ele merece. Claro que não, né? Tá? Porque se no início da história, né? Assim que ele ganhou para presidente, né, a intenção era essa, ajudar os pobres, até aí ele merecia. Mas depois a única coisa que ele lutou foi o interesse da sua própria família, matar a fome da sua família e de seus integrantes. Aí você vê, amigo da Rádio Betel, a queda de um homem, né? A destruição de um homem, daí de seus familiares também, inconsequentemente da atitude dele, né? Todos sofrem, porque aí você vê a destruição de um homem, tá? Através da ganância, da roubalheira, tá? E da trairagem, tá vendo? Aí se destrói a si mesmo, é assim a derrota de um homem. E para isso serve de exemplo para aqueles que tentam fazer igual a ele, né? Um exemplo é a destruição de um homem, tá? Para não trilhar esse caminho. Então, para vocês que eu digo a vocês, claro que ele não merece, tá? Eu acho que ele aprendeu a contar com aquela musiquinha de Luiz Gonzaga que diz assim: um pra mim, um pra tu, um pra mim, outro pra mim e um pra tu. Tá aí, boa tarde. Aê, Francisco! Rapaz, olha, o Francisco é uma figura. Os nossos ouvintes são um show à parte. Parabéns, Francisco. Fazer a gente rir aqui é muito bom. Rapaz, Cristiano, muito obrigado pelo carinho. Mas essa questão de Twitter, essa bagaça toda, rapaz, só o dia que eu tiver uma assessoria aí nessa área, porque eu não entendo nada disso, eu não tenho o menor dom. Mexer nessas coisas e dançar pra mim é a mesma coisa. Sou um pé duro, não sei dançar. Então, ainda hoje, pra você ter uma ideia, eu por acaso abri o Facebook, tinha lá 300 pessoas pedindo lá para ser confirmado. Eu saio clicando em todo mundo, gente que eu não sei nem quem é. Aí liberando geral. Geral, eu libero tudo. Aí que as pessoas devem ficar até chateadas. Puxa, tanto tempo eu pedi amizade. Mas é que eu não vou lá, eu não vejo, não sei. Quer dizer, eu sou muito ruim nisso. Me desculpe aí, meus ouvintes. Preciso de uma assessoria aí nessa área. Mas você está certo, eu acho que é isso mesmo. Agora, Orsino, você já imaginou? Estou ouvindo aqui o Francisco Cristiano e pensando numa coisa. O Brasil, para vergonha nossa, um país com 208 milhões de pessoas, descoberto em 1500, e nós não temos um mísero prêmio Nobel. Nunca, né, rapaz? Nunca. A Argentina, que tem 40 milhões de pessoas, tem 5. E eu acho que é esse o nosso motivo de inveja com relação a eles. Não tem nada com futebol, não. É educação mesmo. E a gente não tem umzinho sequer. Você já imaginou? Só assim, pensando num cenário dantesco. O Brasil ganha o seu primeiro prêmio Nobel da Paz. Com Lula. Com um criminoso que está preso. Isso seria uma tragédia. Não, gente, para o mundo que eu quero descer. Porque isso seria o fim. Meu pai, piada internacional. O país nunca ganhou um prêmio Nobel. O primeiro que ganha é dado a um criminoso, que até lá vai ter várias condenações, não é só essa. E o criminoso está preso, não pode nem ir lá buscar o prêmio. Mas aí é aquela história, né? Vai ficar, como alguns ouvintes falaram, mais uma vez vai cair em descrédito o Nobel da Paz, né? Sim. Isso, né? Azar para nós e para eles, porque já é um prêmio desacreditado por causa do interesse político por trás. O Flávio infarta, você conheceu o negócio? Mas você já imaginou, gente? A primeira espaçonave para Marte eu estou embarcando. Entendeu? É o fim, cara. Porra, o país nunca ganhou. Aqui a gente não ganha nada, só toma na cabeça. Nem futebol tá ganhando mais, né? Futebol é uma vergonha, 7-1. Prêmio Nobel nenhum. A nossa pontuação no PISA é lá o penúltimo, antepenúltimo, último. A gente está sempre nos piores lugares nos exames internacionais com relação ao conhecimento da nossa juventude aí, processo educacional por aí afora. Vai ganhar um prêmio Nobel que é dado por um criminoso.
Meu Deus. Pelo amor de Deus, isso seria o fim da nossa nação. Onde nós vamos Troca parar, o né? país de nome, né? Como tem mania agora do problema continuar o mesmo e ganhar um novo nome, aí, em vez de ser Brasil, tinha que ser Novo Brasil, ou New Brasil, ou qualquer coisa do jeito, né? Tipo Nova Sedai, Novo Fiesta. Mas isso pro PT não funcionou muito não, É. né? Lembra que eles refundaram o PT? Refundaram o PT. Refundaram, lembra aquela vez? Que foi do Mensalão. Não tô lembrado, foi. Ah, é verdade. Refundaram. Até lembrando aqui o nosso ouvinte que o Mensalão... Vamos refundar o partido. Ele é de 2005, agosto de 2005. Mas as condenações só saíram em 2011. É. Mas o criminoso número 1 não foi indiciado, porque naquela época o capital político dele era muito grande. É. O Ministério Público, com medo de sair chamuscado na história... Não sei se isso é não, fake news, mas olha o avião não do Lulinha denunciou aí. ele. 50 milhões de dólares. É 50 milhões o aviãozinho dele, é. Então, o fenômeno. O fenômeno, filho do criminoso número 1, que era monitor do Zoológico de São Paulo em 2002. Agora tá hoje dando tem um jatinho 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares, exatamente, né? Que beleza. Você vê que fenômeno, né? Que coisa. Fenômeno. Bárbara, vamos nós então? Vamos finalizar? Vamos finalizar. 90% dos ouvintes diz que não concorda com essa indicação. Como concordar com um negócio desse? Apenas né? 10% diz que sim. Vamos ao sorteado? Vamos lá. Nosso sorteado de hoje foi o Luiz, da Freguesia. Luiz! Parabéns, Luiz. Vai assistir ao filme, né? O Entrevista com Deus. Maravilha. Bom, Flávio, vamos finalizar. Você quer falar alguma coisa sobre o resultado da pesquisa? Olha, alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Previsível, né? Previsível o resultado. De que isso aí seria mais uma tragédia para o país. Eu acho que só... Bom, está sendo indicado, né? A gente sabe que isso é um critério político, mas eu não quero pensar, né? Seria o pior pesadelo pensar na possibilidade dele ganhar esse prêmio Nobel. Seria uma coisa horrorosa. Mas, enfim... O que eu acho interessante, para os nossos ouvintes, na sua grande maioria, estar atento para isso tudo e desconstruindo toda a mentira construída pelo PT de que esse país melhorou no governo dele. Claro que pontualmente sempre tem pessoas que em qualquer governo vai melhorar de vida enquanto outros vão piorar, né? Mas aquela narrativa, como disse aí o nosso ouvinte, não me lembro agora se foi o Cristiano ou não, me desculpe aqui ter esquecido, né, que o PT fez foi rebaixar o critério. Né? Foi o Lula. Então foi ele. Isso. Que não é o criminoso. Isso é verdade. Eles passaram a rebaixar o critério para ser classe média. Quem ganhava R$1.000 por mês passou a ser classe média. Aí disseram que 30 milhões de brasileiros foram alçados à classe média. Mas foram alçados à classe média porque abaixou o padrão estabelecido para que alguém fosse de classe média. Mesma coisa de um atleta, né, que faz tem que dar aquele salto, né, com aquela régua. Sim. Você baixou a régua, né? Exato. Até eu salto. Exato. Baixou a régua, altura. Baixou a régua, fica fácil. Sim, exatamente. Então, assim, nós estamos vendo que isso é um padrão na esquerda. Mentira. Eles são mentirosos contumazes, são doentes. Eles não têm nenhum problema em mentir, mas mentir com a maior cara de pau. Você vê esse sujeito, né, falando do criminoso na televisão, dizer que ele é a alma mais pura desse país. Pelo amor de Deus, isso é uma afronta a quem tem mais de 2 neurônios. Quem tem até 2 neurônios só até acredita, mas quem tem 2,5 já não acredita mais numa coisa dessa. Então isso é uma afronta. E as pessoas foram engolindo isso, e a mídia tem a sua culpa muito grande nisso, ou pelo menos parte dela, porque sempre divulgou a narrativa petista dos fatos, tudo enviesado. Na melhor das hipóteses, não era mentira, mas era uma má interpretação, querendo ser generoso com eles. E a mídia fez coro com isso, porque estava nadando em dinheiro. Né? Agora que a fonte secou, muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares para a grande mídia. E aí, quer dizer, todo mundo se calou, comprou, lembrando que boa parte da grande mídia ela é de esquerda mesmo, então interessava defender, seja lá o que fosse. Verdade ou não, mas
defendendo sempre aqueles que eram do interesse deles. Mas graças a Deus eu acho que nós vamos começar um novo país a partir do ano que vem. Eu estou muito esperançoso. É claro, Bolsonaro e sua equipe vai errar? Com certeza. Sabe por que eles vão errar? Porque eles são humanos, igual a qualquer um de nós. Não vai dar tudo certo, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado. A gente vai ter que ter a paciência, porque nós estamos... o Bolsonaro até aqui está cumprindo tudo que prometeu na campanha. Ele não está nomeando ministros a partir de acordo com os presidentes de partido. Isso é algo que nunca aconteceu na política brasileira. E vamos ver como é que esse Congresso vai se comportar a partir disso, né, Flávio? Não, com certeza. Assim, ele está cumprindo o que prometeu, não está fazendo nomeações com base em critérios políticos do toma lá da cá. Embora você vê, parte da mídia esquerdista foi dizer assim, mas ele vai nomear três que ele falou ontem da OAB? Não. Que é o OAB? Porque o ministro acho que é o ministro da Saúde quer criar um sistema de revalida para quem conclui o curso de medicina semelhante da OAB. O Bolsonaro falou, não, porque o que a OAB está fazendo é transformando bacharéis de direito em boy de luxo de escritório de advocacia. Sim, verdade. Eu não vou aceitar isso, não. Não, é verdade. Porque a prova da OAB ela foi feita não para medir seus conhecimentos, mas para te reprovar. E aí você faz 1, 2, 3... Enquanto você está tentando, eles estão ganhando dinheiro. A faculdade vira boy de luxo de escritório de advocacia. Sim, porque só a inscrição é R$200 e poucos. E todo mundo que vai fazer a prova faz cursinho. Tem gente milionária. Eu não sou contra ninguém a ganhar dinheiro, não, que você vai ganhar dinheiro em função do sistema ser assim. Então, essa prova, ela não é feita para provar conhecimentos, ela é para reprovar, porque ela é montada no estilo de pegadinhas, né? Então, você sabe que a pegadinha é para te reprovar. Não é para medir seu conhecimento. É uma verdadeira vergonha. Agora, eu defendo a prova, sim, Orsino. Por quê? Do médico? Não, do médico e do advogado também. Porque você vê, o Brasil, ele é campeão em faculdade de direito. Nós temos mais faculdade de direito aqui do que o mundo todo reunido. Meu Deus. Então, quer dizer, é uma profusão de bacharéis, é uma quantidade de gente que é colocada no mercado, um mercado que não tem condição de absorver. Essa mão de obra. Então, assim, então tem que ter realmente a prova. Hoje são 700 mil advogados no Brasil. Se não houvesse a prova, seriam quase 5 milhões. Entende? E o mercado não tem condição de absorver essa gente toda, porque todo mundo quer fazer direito, talvez por ser mais fácil. Né? Tem um lado, fazer a faculdade é fácil. Difícil é passar na prova da OAB. Porque se você tem faculdade demais, a concorrência é muito grande, o critério é manter o aluno a qualquer preço. Então é quase impossível você ser reprovado, somente numa faculdade particular. E aí lá na frente você vai ter problema na hora de fazer a prova, que a prova é difícil e a prova é para reprovar. E aí o critério é você saber estudar como se faz uma prova desse nível para passar nela, não que você saiba amanhã ou depois ser advogado. É como disse há muitos anos um instrutor de autoescola para minha esposa: nós não estamos ensinando você a dirigir, estamos ensinando você a passar na prova do Detran. Né? Porque você vai para uma aula numa autoescola num carro de câmbio automático que só passa até a terceira, quarta e quinta não tem. Você não pode pegar velocidade, não pode pegar estrada, você não vai dar 80 km por hora num automóvel, numa autoescola. Só que depois, quando você pegar a carteira, você vai ter que andar a 80 km por hora. Você não sabe como é que se faz isso. Você não fez antes. Então, não é para você aprender, é para passar na prova. Esse critério é muito ruim, realmente. Agora, eu defendo que tem que ter sim. Eu acho bom uma prova. Porque, assim como acontece com direito, talvez aconteça com medicina. Ter muitas faculdades, não a esse nível, é claro. E sabe-se lá como é que se forma médico nesse país. Se ele sai de lá realmente aí o cara sai conhecendo. De lá... Se é cortando perna que não tem que cortar. Pois é. E esses absurdos todos que a gente vê. Sabendo que o médico vai errar, como o advogado vai errar, como qualquer outro vai errar. Mas como diz o ditado, o erro do advogado o juiz descobre. O erro do médico a terra encobre. Né? Então, o problema é que você trabalha
num tipo de atividade que o risco é muito alto, do médico, né, de prescrever um remédio errado e durante um procedimento qualquer de emergência errar o procedimento e tirar a vida da pessoa, é muito sério. Então eu acho que a prova tem esse lado realmente importante de medir, para medir conhecimentos. Não é para derrubar o sujeito, reprovar ele, para o cara ficar fazendo mais vezes e sustentando o cursinho e sustentando a OAB, porque toda vez que você vai fazer tem que pagar uma inscrição que hoje é R$240. E não é fácil pagar R$240 para ir lá fazer uma prova. Bom, vou pedir o Flávio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Tem um pedido de oração aqui, Flávio, da nossa ouvinte, a Sônia Costa. Vamos orar por ela. Eu quero agradecer a produção do programa, que é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram pelo telefone, pelo Facebook, pelo WhatsApp, aos nossos queridos companheiros debatedores que entraram por telefone, o professor Armando José, o publicitário Lula Carrilho. Muito obrigado a todos vocês. Bom, para quem está ao vivo, vem aí Cláudia Matos e na sequência a gente tem o Top 10, depois tem a reprise do debate às 17 horas. Para quem está ouvindo a reprise, logo após a reprise tem Betel Informe, música de qualidade até a Voz do Brasil. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá.